Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série Perguntas e Respostas sobre o Câncer do nosso site Câncer Sem Mitos. Eu sou Cris Paixão, sou psicóloga e coach de saúde com foco em oncologia. Antes de tudo, quero agradecer as pessoas que têm entrado em contato conosco, não só agradecendo os nossos vídeos, mas apresentando suas perguntas para que a gente possa trazer e responder para vocês. Então esse está sendo um trabalho bem interessante que nós estamos gostando muito de fazer. Hoje, infelizmente, nós não vamos contar com a presença do Hélio, que está em viagem internacional e hoje ele não vai poder estar conosco, tá? Para quem não sabe e quer mandar suas perguntas, a maneira correta é entrar aqui embaixo num link que eu vou deixar disponível para vocês irem para uma página onde vocês vão deixar registrado o seu nome e seu e-mail para que a gente possa entrar em contato com vocês e informar quando o vídeo vai ao ar. Depois disso, vocês são redirecionados para uma página onde vão colocar a sua pergunta, mandar para nós, vai chegar no nosso e-mail, tá bom? Então, essa é a forma correta de enviar a sua dúvida para nós. Nós respondemos cerca de 3 a 6 perguntas por vídeo, não dá para atender todo mundo, infelizmente, porque são muitas perguntas. Então, a gente procura o máximo possível reunir perguntas que representem as dúvidas da maioria das pessoas, ou de muitas pessoas, né? Assim a gente pode atender mais de um ao mesmo tempo, tá? Então esse é o nosso vídeo número 5 e nós vamos responder dessa vez 3 perguntas, sendo que a última é uma pergunta que muitas pessoas têm feito, então assim vai atender muita gente, tá? Então, a primeira pergunta, ela vem da Bia, tá? Ela diz o seguinte: boa noite, graças a Deus terminei a quimioterapia, mas estou com fortes dores no corpo e inchada. O que eu poderia fazer? Bom, para começar, essa situação de dor e de inchaço após a quimioterapia, ela é natural, é um efeito colateral esperado, porque o corpo na quimioterapia recebe uma dose muito grande de toxinas, né? Então elas ficam armazenadas no corpo e esse é um dos efeitos colaterais, tá? Tudo isso deve desaparecer naturalmente, mas tem algumas coisas muito importantes que você pode fazer para aliviar e acelerar o processo. Na verdade, será um processo de desintoxicação, em que você vai colocar para fora o excesso de química, né, que foi colocado no seu corpo. Então, a primeira coisa, beber muita água, tá? Agora, essa água deve ter alguns cuidados. Deve ser uma água sem cloro e sem flúor. E essa é uma dificuldade, porque o cloro é adicionado à nossa água, aquela que vem pela torneira, né, para higienizar, e o flúor também. Então, a melhor solução, se você não puder comprar um filtro próprio que retire essas toxinas, né, o flúor e o cloro, é você comprar a água destilada, tá? A água mineral comprada no supermercado, ela é sem cloro, mas ela tem flúor. Eles colocam o flúor na água mineral, então não serve, tá? Não é a ideal, tá? Então procura água destilada. Aos poucos comece a se exercitar. Veja como você está nesse momento, se você consegue se exercitar, e comece lentamente. Ainda nesse vídeo eu vou falar sobre exercício, então fica até o final que eu vou abordar a questão, tá? Outra coisa muito importante nesse momento que você encerrou o seu tratamento é você então entrar com uma série de medidas para evitar recidiva, né, e recuperar o seu corpo, porque seu corpo está danificado ou está numa situação ruim, não só pelo câncer em si que você viveu, como pelo próprio tratamento. Então,
essa é a hora de você entrar com uma alimentação alcalina, à base de vegetais, né? Tudo orgânico, né? Cortar açúcar e sal. São algumas medidas. Tem muito mais coisa que você pode fazer e eu te estimulo a ir atrás das informações para implantar aí essas mudanças na sua vida agora que você encerrou o seu tratamento, tá? Isso é muito, muito importante. Não fique, não relaxe achando que tá tudo resolvido e que pronto, agora vamos retornar a vida conforme ela era antes do câncer. Essa vida, conforme ela era antes do câncer, te trouxe situações que provocaram o câncer. Então essa é a hora de você mudar, né, e implantar esses novos hábitos na sua vida para evitar uma recidiva, tá bom? Vida nova, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Essa próxima pergunta é do Eduardo e eu gosto muito dela porque ela fala diretamente para a minha área, né, que é a área da psicologia, né? Então, o Eduardo diz o seguinte: você diz nos seus vídeos que a gente precisa prestar atenção à vida emocional como um dos focos do tratamento. Que impacto a vida emocional tem sobre o câncer? Ela pode causar câncer? Ou você quer dizer que temos que olhar para isso para ficarmos mais calmos, para facilitar o tratamento? É um pouco de tudo, viu, Eduardo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que corpo e mente, eles funcionam juntos. As duas coisas estão sempre interligadas. Então, se você está com uma doença no corpo e não tratar a mente, uma coisa vai interferir na outra. Assim como, olha, imagina, assim como no momento em que você teve um diagnóstico de câncer, isso provocou em você emoções, né, estresse, né, medo, raiva, estresse de modo geral, o contrário também acontece. O estresse, os problemas emocionais interferem no bom funcionamento do corpo e pode sim provocar o câncer. Então, a atenção para a sua vida emocional, ela deve ser, deve estar ligada não só ao antes do câncer, como o depois, tá? Então eu vou explicar para vocês bem rapidamente como é que isso funciona, bem grosso modo, tá? Então, vamos imaginar que você tá num pasto, né? Onde tem um touro bravo, né? Você tá lá dentro desse pasto e de repente você olha para ele e vê aquele animal. O que que acontece? A primeira coisa que acontece é na sua cabeça, é um pensamento, né? E esse pensamento qual é? Nessa situação específica, medo, né? Aliás, perigo, né? Perigo diante de um touro bravo. E que emoção esse pensamento detona? Nesse caso específico, medo, né? Então, perigo, medo. E aí, então, essas emoções, elas vão produzir no seu corpo as reações próprias para essa situação, que nesse caso é uma reação de estresse. Ele produz o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? Isso é ruim? Não, isso é bom. É para isso que existe esse hormônio do estresse, para que você possa tomar uma decisão que é intuitiva, basicamente, no sentido de fugir ou correr, né? Então, você está diante do touro, das duas, uma, ou você vai brigar com o touro ou você vai fugir. Então, intuitivamente, você percebe que a melhor alternativa é fugir. Agora, seja para lutar ou para fugir, você precisa de força renovada no seu corpo, de energia, né, para poder correr ou para poder lutar. E para isso, então, esse hormônio, ele faz o que dentro do seu corpo? Ele desativa determinados sistemas que vão concorrer pela sua energia ou força para poder concentrar tudo isso na sua reação, né?
Então, ele desativa certas áreas do seu cérebro, áreas de raciocínio, porque você não precisa delas. Ele desativa o sistema reprodutor, porque você não precisa dele nesse momento. Ele desativa o seu sistema digestivo, porque você não vai comer agora, você não precisa disso. E ele desativa parcialmente o seu sistema imunológico, porque você não precisa dele, tá? Então, aí o que acontece? Com tudo isso desligado, você ganha um aporte de energia e força para poder, nesse caso, vamos dizer que a melhor opção é fugir, né? Então, você foge e pula a cerca, né? E fica livre do touro. E aí o que acontece? O estresse não precisa mais. Ele então, os sistemas começam a se ligar novamente, né? O estresse reduz, o hormônio reduz, tudo começa a voltar a funcionar como antes. Agora, então isso foi uma situação de estresse agudo, né? Agora você imagina o que acontece se você tem uma situação de estresse crônico. Você tem o seu sistema imunológico, entre outras coisas, né, diminuído, né? E se você tem o sistema imunológico diminuído, naturalmente você fica mais vulnerável às doenças. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa está numa situação de muito estresse, no trabalho, na vida familiar, problemas financeiros, enfim, às vezes uma morte na família, uma situação que se prolonga por muito tempo, o estresse se prolonga por muito tempo, a pessoa com muita frequência desenvolve o câncer, tá? E outras doenças. Então, por isso é muito importante a gente estar atento à nossa vida emocional. Então, agora, isso eu falei em relação à nossa vida anterior ao câncer, né? Agora, você imagina depois, quando você recebe o diagnóstico de câncer, de novo, o estresse aumenta. Você tá com medo, você tá com medo, sei lá, da morte, ou do sofrimento, ou com medo ou frustrado, com raiva por ter teoricamente uma vida diminuída, né? E ficar longe dos seus parentes, né? Se morrer, vai ficar sem os parentes. Tudo isso cria estresse. E se cria estresse, de novo, né? Se você fica funcionando no nível do medo, da frustração, da raiva, você fica com seu sistema imunológico fragilizado e com mais dificuldade de combater a doença. Então, por isso é muito importante olhar para o emocional e que isso faça parte do seu protocolo, né, de tratamento. Olhar para isso. Até porque, vamos pensar, se uma pessoa acabou desenvolvendo câncer porque ela tinha uma situação traumática que se estendeu por muito tempo e ela ficou vulnerável e acabou desenvolvendo câncer, é preciso olhar para essa situação traumática e resolver essa situação. Senão ela vai continuar produzindo eternamente esse estresse depois, né? Então tem que olhar para a vida emocional, sim, é extremamente importante e como eu sempre venho dizendo, câncer a gente tem que olhar de todos os ângulos, tá? Não pode deixar brecha no nosso tratamento para a nossa chance de cura ser muito maior e para não haver recidiva, tá bom? Então, Eduardo, eu espero ter respondido a sua pergunta, é basicamente isso, tá? Tentando reduzir, tentando ser bem breve, é basicamente isso. E a nossa terceira e última pergunta de hoje, na verdade, ela é um aglomerado de perguntas que eu juntei numa só, várias pessoas falando sobre isso, eu juntei numa só para poder responder para todo mundo, tá? Então, a pergunta é basicamente sobre o exercício físico. Então, basicamente é o seguinte, o paciente com câncer deve se exercitar ou descansar? Tenho ouvido opiniões diferentes.
Alguns dizendo que devo descansar, outros dizendo que devo me exercitar. Estou confuso. Essa confusão é bem generalizada. Tenho medo de me esforçar demais e acabar me prejudicando. Qual é a sua opinião? Tá, então, se a gente for falar assim, de modo generalizado, a minha opinião o exercício é importantíssimo. Ele faz parte do tratamento, ele já deveria existir antes, mas no tratamento, no protocolo, seja ele convencional, seja no natural, a pessoa deve incorporar o exercício, tá? Inclusive, essa semana, a Sociedade de Oncologia Clínica da Austrália emitiu um documento recomendando que o exercício físico entre nas recomendações médicas para as pessoas com câncer, tá? E esse é um organismo ligado ao tratamento convencional. O tratamento, dentro do tratamento convencional já está sendo a ideia de que o exercício precisa ser feito já está bastante clara, né? Eles já estão recomendando, tá? Então, se dentro do convencional é importante, imagina no natural, né? Então, nós vamos ver... eu queria comentar o seguinte. Uma das pessoas falou que alguns dizem que eu devo descansar. De fato, alguns protocolos naturais recomendam o repouso. A terapia Gerson é um desses protocolos, né? Eles inclusive falam com frequência que a vida exige pausas. E eu concordo, a vida exige pausas, mas não necessariamente essa pausa tem a ver com exercício físico. Às vezes por exemplo, uma pausa no excesso de trabalho. Às vezes é uma pausa nas relações tóxicas. Então essa pausa a gente pode entender de várias maneiras, tá? Mas dentro da terapia Gerson, a recomendação é não se exercitar muito, ou no máximo fazer algum exercício de cama elástica, mas bem leve, para não se cansar, descansar. Embora eu tenha profundo respeito, todo mundo sabe que eu sou uma pesquisadora da terapia Gerson, eu discordo dessa orientação. Eu acho que o exercício é importante sim, tá? Vamos dar uma olhadinha nas vantagens do exercício físico, tá? Para começar, ele aumenta a longevidade, né? Pessoas que se exercitam geralmente vivem mais. Ele reduz os efeitos colaterais dos tratamentos químicos, né? Químico e radioterápico, né? Então, reduz os efeitos. Por isso eu recomendei lá na primeira pergunta para a Bia, né? Reduz a toxicidade dentro do organismo. A pessoa, quando faz exercício, ela sua, e no suor, só no suor, ela já está botando para fora toxinas, coisas que não devem estar dentro do corpo. Além de oxigenar o corpo, né? Você respira mais, você oxigena o sangue, né? Que mais? Ele reduz as chances de recidiva da doença e aumenta as chances de remissão, tá? Então é importante demais pra gente deixar de lado, tá? Agora, existem casos e casos, então a gente tem que levar em conta as situações individuais de cada pessoa. Tem pessoas, até por conta de cirurgia, né, que tenha feito, que não estão em condição de fazer exercício logo de cara, tá? Então é preciso às vezes esperar um pouquinho, mas tendo sempre como meta colocar o exercício. Então descansa no pós-cirúrgico e vá começando aos poucos, tá? Começar aos poucos como? Eu costumo recomendar uma volta no quarteirão, né? Começa devagar, depois vai aumentando. A recomendação mínima, né, de exercício físico são 20 minutos a cada 6 dias
na semana, 20 minutos de caminhada rápida, tá? Ou então 20 minutos de cama elástica, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre cama elástica que é muito interessante. Mas então esse deve ser o objetivo. E assim que a pessoa estiver se sentindo em condição, entrar também com algum exercício de musculação para fortalecer, até porque muitas pessoas perdem peso, perdem gordura e o ideal é recuperar com músculo, não com gordura, com músculo. Então a musculação é importante também. Então é olhar para os momentos, começa devagar, dependendo de como você tá. Tem pessoas que já estão em condição de terminar do tratamento convencional, vamos dizer assim, já entrar no exercício mais puxadinho. Avalie a sua situação com honestidade, porque muitas vezes a preguiça, né, faz a gente pensar que a gente está precisando de descanso, né? E às vezes é uma coisa daqui da cabeça da gente, né? Então, e depois também, assim, quando você começa a fazer o exercício, a energia vai voltando aos poucos. Então, se você tá com baixa energia agora e falando, eu não consigo nem pensar em fazer exercício, começa devagarinho, porque a energia vai voltando. E aí você pode aumentar. O que talvez não seja muito bom é entrar em exercícios pesados demais, tá? Grandes maratonas, tem muitos casos assim, né? Pessoas que vão para grandes maratonas e acaba isso virando um estresse. Acabei de falar lá na segunda pergunta sobre os problemas do estresse, né? Então vamos tentar evitar estresse, mas avalie a sua situação. Um outro caso interessante que uma vez eu ouvi foi de um senhor que tinha por hábito correr todos os dias e que foi orientado a parar, porque ele estava com câncer, então foi orientado a parar e descansar, né? Como eu vejo isso? Essa pessoa tinha enorme prazer em correr. Tirar o exercício dessa pessoa, não só todas essas questões que eu falei dos benefícios, né? Ela perde prazer na vida. E o prazer promove os hormônios do bem-estar. Então, não, né? Então, se você tem hábitos de exercício regulares e isso te traz prazer, continua. Essa é a minha opinião. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Se você gostou, se você quer continuar acompanhando a gente, clica aqui e se registre no nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações, vai no nosso site, eu tô deixando o link aqui embaixo, vai no site, se registra, manda a sua pergunta e a gente vai ter enorme prazer em responder, tá? A gente tá aqui para servir. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.